Quando André se disfarçou de repositor no seu próprio hipermercado, ele nunca imaginou que flagraria Helena chorando. Mas ao escutar aquela conversa telefônica desesperada, o bilionário negro descobriu uma verdade brutal sobre como seus funcionários eram tratados. E o pior, quem estava destruindo a vida daquela mulher trabalhadora era justamente a pessoa em quem ele mais confiava. A ideia havia surgido durante uma reunião de diretoria. André Santos, aos 45 anos, era dono de uma das maiores redes de hipermercados do país, mas algo o incomodava profundamente nos relatórios que recebia mensalmente. Os números de produtividade eram excelentes, mas as pesquisas de satisfação dos funcionários mostravam uma realidade diferente. Comentários vagos sobre pressão excessiva e ambiente tenso apareciam repetidamente. Senhor André, posso sugerir que contratemos uma consultoria externa para avaliar o clima organizacional? Havia proposto sua assistente durante a reunião. André balançou a cabeça pensativo. Consultoria externa significava respostas filtradas. Funcionários com medo de falar a verdade. Ele precisava de algo mais direto, mais real. Não, Marina, eu vou descobrir isso pessoalmente. Foi assim que, numa segunda-feira de manhã, André apareceu na filial da Zona Sul, disfarçado de André Silva, um novo repositor contratado temporariamente. Havia passado o final de semana estudando cada detalhe da operação, desde os códigos dos produtos até os procedimentos de estoque. Ninguém, além de Marina e do diretor de RH, sabia de seu plano. O uniforme azul marinho parecia estranho em seus ombros, acostumados aos ternos italianos. As mãos, que normalmente seguravam apenas canetas caras e tablets, agora carregavam caixas e organizavam prateleiras. Mas André estava determinado a entender o que realmente acontecia no chão de fábrica de seu império. O gerente da loja, Roberto Mendes, o recebeu com um aperto de mão firme e um sorriso profissional que não chegava aos olhos. Então você é o novo repositor. Espero que seja mais eficiente que o último. Aqui não temos tempo para moleza, Silva. André assentiu, observando como Roberto falava. Havia algo no tom dele que imediatamente criava tensão. Não era exatamente grosseria, mas uma autoridade fria que deixava claro quem mandava ali. Vou te apresentar para a Helena. Ela vai te mostrar como organizamos o setor de limpeza e produtos de casa. Helena, uma mulher branca de cerca de 35 anos, se aproximou. André notou imediatamente a postura dela. Ombros ligeiramente curvados, como se estivesse constantemente se preparando para ser repreendida. Mas seus olhos verdes eram determinados e ela segurava uma prancheta com anotações organizadas. Helena, este é o André Silva, novo repositor. Ensine a ele como fazemos as coisas aqui. E lembre-se, quero aquele relatório de inventário na minha mesa até às 5, sem atraso. Roberto se afastou, deixando André sozinho com Helena. Ela o cumprimentou com um sorriso genuíno, o primeiro que ele havia visto desde que chegou. Seja bem-vindo, André. Desculpe o Roberto, ele sempre fica mais tenso nas segundas-feiras. Vem, vou te mostrar o estoque. Enquanto Helena explicava a organização das prateleiras, André observava como ela trabalhava. Cada movimento era preciso, cada explicação clara e didática. Era evidente que ela conhecia cada produto, cada procedimento, cada detalhe da operação. Mais importante, ela realmente se importava com o que fazia. Você trabalha aqui há muito tempo, Helena? 5 anos. Comecei no caixa, mas sempre tive facilidade com organização. Roberto me transferiu para o estoque há 2 anos. André percebeu uma sombra passando pelos olhos dela quando mencionou Roberto, mas Helena rapidamente voltou a explicar sobre os códigos de barras. Durante a manhã, ele observou a dinâmica da loja. Roberto circulava entre os setores com um tablet na mão, fazendo anotações e comentários que deixavam os funcionários visivelmente desconfortáveis. Quando falava com Helena, seu tom mudava sutilmente. Tornava-se mais impaciente, mais condescendente. Helena, esses números do setor de limpeza estão incorretos de novo. Você precisa ser mais cuidadosa com os relatórios. André havia conferido os números minutos antes.
Eles estavam perfeitos. Foi durante o horário do almoço que tudo mudou. André estava organizando umas caixas no depósito quando ouviu soluços vindos dos fundos. Seguiu o som discretamente e encontrou Helena sentada entre algumas pilhas de produtos, o celular no ouvido, chorando baixinho. Mãe, eu sei que a Sofia precisa do remédio, mas eu só vou receber na sexta. Não posso pedir adiantamento de novo. O Roberto já deixou claro que isso demonstra falta de planejamento financeiro. André se escondeu atrás de uma estante, o coração apertado. A voz dela estava quebrada, desesperada. Eu sei que você já ajudou muito, mãe, mas são R$ 400 do antibiótico. A pneumonia da Sofia não vai melhorar sozinha. Eu vou dar um jeito, prometo. Talvez eu consiga fazer alguns turnos extras no fim de semana. Helena desligou o telefone e ficou parada por alguns minutos, respirando fundo, secando as lágrimas. André sentiu uma raiva crescendo no peito. Ele pagava salários decentes, oferecia plano de saúde, benefícios. Por que uma funcionária dedicada como Helena estava passando por isso? Quando ela se levantou para voltar ao trabalho, André percebeu algo que o chocou ainda mais. Apesar da conversa devastadora que acabara de ter, Helena alisou o uniforme, respirou fundo e voltou para seu posto com o mesmo sorriso profissional de sempre. A determinação daquela mulher era impressionante. O resto do dia passou num borrão de observações perturbadoras. André viu como Roberto distribuía elogios apenas para alguns funcionários, sempre os mesmos. Viu como ele questionava publicamente as decisões de Helena enquanto aprovava silenciosamente as dos outros. Viu como ela trabalhava mais horas que qualquer outro funcionário, mas sempre era tratada como se estivesse aquém das expectativas. Quando saiu da loja naquela noite, André tinha uma certeza: precisava entender o que estava acontecendo ali. E, mais importante, precisava descobrir por que Roberto, seu gerente de confiança, há mais de 10 anos, estava tratando seus funcionários dessa forma. A mulher que havia chorado no depósito por não conseguir comprar remédio para a filha era a mesma que trabalhava com dedicação inabalável. Isso não fazia sentido em uma empresa que ele acreditava ser justa e humana. Mas André Santos não havia construído um império desistindo facilmente. No dia seguinte, voltaria com mais perguntas. E desta vez, começaria a procurar respostas. No segundo dia de disfarce, André chegou mais cedo para observar melhor a dinâmica da loja. Ele queria entender como Helena conseguia manter aquele profissionalismo depois do desespero que havia presenciado. Mais importante, queria descobrir se outros funcionários passavam pelas mesmas dificuldades. Helena já estava no depósito quando ele chegou, conferindo produtos com a mesma precisão meticulosa do dia anterior. Mas André agora percebia detalhes que antes haviam passado despercebidos. A forma como ela verificava 3 vezes cada anotação, como se tivesse medo de cometer erros. O jeito que olhava nervosamente para a porta sempre que Roberto aparecia no corredor. Bom dia, Helena. Chegou cedo hoje. Sempre chego meia hora antes. Gosto de organizar tudo antes do movimento começar. Ela sorriu, mas André notou a tensão em sua voz. Roberto diz que isso mostra verdadeiro comprometimento profissional. André franziu a testa. Chegar meia hora antes não era obrigatório, mas Helena falava como se fosse uma expectativa implícita. Durante a reunião matinal, ele observou mais atentamente a dinâmica entre Roberto e a equipe. O gerente falava com autoridade, distribuindo tarefas e metas diárias. Mas havia um padrão perturbador em suas interações. Marcos, excelente trabalho no setor de eletrônicos ontem. Continue assim que você vai longe nesta empresa. Roberto bateu no ombro do jovem funcionário, que sorriu orgulhoso. Carla, seus números de vendas estão consistentes. Boa atitude. Um aceno aprovador para a mulher no caixa. Helena. Roberto pausou deliberadamente, consultando seu tablet. Vejo aqui que você teve uma pequena discrepância no relatório de ontem. 3 unidades de detergente que não bateram. Preciso que você seja mais cuidadosa.
Detalhes importam nesta empresa. André havia conferido o relatório de Helena na noite anterior. Estava perfeito. A discrepância havia sido causada por uma entrega parcial que chegou após o fechamento do inventário, informação que constava claramente nas observações que ela havia feito. Helena baixou os olhos. Vou redobrar a atenção, Roberto, desculpe. Não quero desculpas, quero resultados. Roberto virou-se para o resto da equipe. Pessoal, lembrem-se, excelência não é um acidente. É resultado de esforço consistente e atenção aos detalhes. Após a reunião, André se aproximou de Helena enquanto ela organizava as prateleiras de produtos de limpeza. Posso perguntar uma coisa? Você tem filhos? Helena pausou, um frasco de desinfetante na mão. Por um momento, seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno. Tenho. A Sofia, minha princesa. Ela tem 8 anos. A voz dela se encheu de orgulho maternal. É uma menina muito esperta, adora desenhar e já está lendo livros de adolescente. Deve ser difícil conciliar trabalho e maternidade. O sorriso de Helena vacilou ligeiramente. É desafiador, especialmente depois que meu ex-marido decidiu que não queria mais responsabilidades. Mas a gente se vira, né? Sofia é minha motivação para tudo. André sentiu um aperto no peito. Ele começava a entender o peso que Helena carregava nos ombros. E quando ela fica doente, imagino que seja ainda mais complicado. Helena parou completamente de organizar os produtos, olhando para André com uma expressão vulnerável. É muito difícil mesmo. Sofia tem bronquite asmática. Qualquer mudança no tempo, qualquer gripezinha, vira algo sério. Os remédios são caros, e mesmo com o plano da empresa, ela balançou a cabeça. Enfim, você deve estar cansado de ouvir meus problemas. Não, imagina, é que tenho uma sobrinha da idade dela, então entendo um pouco. Foi uma mentira necessária, mas que permitiu a André entender melhor a realidade de Helena. Durante o resto da manhã, ele observou como ela trabalhava com uma dedicação quase desesperada. Cada tarefa era executada com perfeição, como se ela estivesse constantemente provando seu valor. Na hora do almoço, André decidiu comer no refeitório dos funcionários. As conversas ao redor da mesa revelaram mais sobre o ambiente da loja. O Roberto está mais chato que o normal esta semana, murmurou Carla do caixa. Ele sempre fica assim quando tem visita da diretoria marcada, respondeu Marcos. Parece que vem alguém importante na quinta-feira. André quase engasgou com o sanduíche. Ele havia marcado uma visita de inspeção para quinta-feira, mas não imaginava que Roberto já soubesse. E vocês viram como ele pegou no pé da Helena hoje? Aquela história das 3 unidades de detergente foi sacanagem, continuou Carla. Ele sempre implica com ela, disse Marcos baixando a voz. Já repararam que ela é a única que ele nunca elogia, mesmo quando ela bate todas as metas? Pois é, e ela trabalha mais que todos nós juntos, acrescentou outra funcionária. Chega cedo, sai tarde, nunca reclama de nada. Mas parece que nunca é o suficiente para o Roberto. André escutava tudo em silêncio, processando as informações. Estava ficando claro que o tratamento diferenciado não era algo que apenas ele havia notado. Naquela tarde, ele começou a entender o padrão completo. Roberto não era abertamente cruel, mas usava uma pressão psicológica constante que minava a confiança de Helena. Questionava seu trabalho publicamente enquanto elogiava outros por resultados menores. Fazia comentários sobre suas dificuldades pessoais, como se fossem uma falha profissional. Criava um ambiente onde ela sentia que precisava provar constantemente seu valor. E o pior de tudo, fazia isso de forma tão sutil que seria difícil para qualquer funcionário formal uma reclamação específica. Quando saiu da loja naquela noite, André tinha mais perguntas do que respostas. Roberto era seu gerente há mais de 10 anos. Sempre havia apresentado números excelentes. Mas agora, André começava a questionar o preço real daqueles resultados. Helena merecia muito mais do que estava recebendo, e André estava determinado a descobrir até onde ia a crueldade disfarçada de Roberto.
No terceiro dia, André chegou determinado a documentar tudo que visse. Havia passado a noite pesquisando sobre assédio moral no trabalho e reconhecia cada padrão na conduta de Roberto. Mas precisava de mais evidências, mais clareza sobre como isso afetava não apenas Helena, mas toda a dinâmica da loja. A manhã começou com Roberto chamando Helena para uma conversa particular em sua sala. André fingiu organizar produtos próximos à porta entreaberta e conseguiu escutar parte da conversa. Helena, sente-se, precisamos conversar sobre seu desempenho. Aconteceu alguma coisa específica, Roberto? Não, não é nada específico. É mais uma questão de postura profissional. Percebi que você anda meio dispersa, sabe? Talvez preocupada demais com questões pessoais. André ouviu o silêncio tenso que se seguiu. Roberto, posso garantir que minhas questões pessoais nunca... Olha, eu entendo. Ser mãe solo não deve ser fácil. Deve ser um estresse constante, né? Contas para pagar, criança para cuidar. Roberto fez uma pausa calculada. Imagino que às vezes você deve pensar se não seria melhor um trabalho com menos responsabilidade. Algo mais tranquilo. André cerrou os punhos. Roberto estava plantando dúvidas na mente de Helena, fazendo-a questionar sua própria capacidade. Eu amo trabalhar aqui, Roberto, e sempre cumpri todas as minhas responsabilidades. Claro, claro. Só estou dizendo que às vezes a vida nos força a fazer escolhas difíceis. E eu, como seu gestor, preciso pensar no que é melhor para a equipe como um todo. Quando Helena saiu da sala 15 minutos depois, André viu que seus olhos estavam vermelhos. Ela passou direto por ele, murmurando apenas desculpa antes de se trancar no banheiro. André esperou alguns minutos antes de bater na porta. Helena? É o André. Está tudo bem? Silêncio. Então, uma voz abafada. Estou bem, obrigada. Já saio. Quando ela saiu, tentou sorrir, mas André podia ver o tremor em suas mãos. Quer conversar? Às vezes ajuda. Helena olhou ao redor, certificando-se de que estavam sozinhos. É que, às vezes eu me pergunto se realmente sirvo para isso, sabe? O Roberto sempre me faz sentir como se eu estivesse fazendo algo errado, mas eu não consigo entender o quê. Helena, em 3 dias trabalhando com você, posso dizer que você é a funcionária mais competente que eu já vi. Seus relatórios são perfeitos. Você conhece cada produto, cada procedimento. Ela balançou a cabeça como se não acreditasse. Então por que ele sempre encontra algo para criticar? Porque parece que nunca é o suficiente. André queria dizer a verdade, mas não podia quebrar seu disfarce ainda. Em vez disso, decidiu observar mais. Durante o resto da manhã, presenciou uma série de situações que confirmaram suas suspeitas. Na reunião de meio período, Roberto elogiou Marcos por ter organizado uma exposição de produtos que, na verdade, havia sido ideia de Helena. Ele tinha ouvido ela sugerindo isso 2 dias antes. Excelente iniciativa, Marcos. É esse tipo de proatividade que faz a diferença. Marcos ficou vermelho. Na verdade, Roberto, foi a Helena quem sugeriu. Ah, sim, claro. Mas você que executou, né? Execution is everything, como dizem. Roberto cortou rapidamente, nem olhando para Helena. Mais tarde, André presenciou uma cena ainda mais reveladora. Um cliente idoso estava procurando um produto específico para diabetes e Helena estava o atendendo com paciência, explicando as diferenças entre as marcas, ajudando-o a fazer a melhor escolha dentro do orçamento dele. Roberto apareceu no meio da conversa. Desculpe a demora, senhor. Em que posso ajudá-lo? Disse praticamente ignorando Helena. A moça aqui já está me ajudando muito bem. Obrigado, respondeu o cliente, sorrindo para Helena. Ah, que bom. Helena, você pode voltar para o estoque? Preciso que termine aquele inventário. Roberto sorriu, mas o tom era uma ordem disfarçada. Helena hesitou. Mas eu estava explicando para o senhor sobre... Eu assumo daqui. Obrigado. André viu a humilhação nos olhos de Helena enquanto ela se afastava. O cliente ficou visivelmente desconfortável com a situação. Sábio, rapaz. Aquela moça realmente sabia do que estava falando. Não precisa me atender.
Ela já tinha resolvido tudo. Roberto forçou um sorriso. Claro, claro, é que ela tem outras responsabilidades aguardando. O cliente comprou o produto que Helena havia recomendado, mas André percebeu que ele saiu da loja incomodado com o que havia presenciado. Na hora do almoço, André decidiu sondar outros funcionários sobre Roberto. Sentou-se ao lado de Carla, que trabalhava no caixa há 3 anos. Posso fazer uma pergunta meio indiscreta? Como é trabalhar com o Roberto? Carla olhou ao redor antes de responder, baixando a voz. Roberto é complicado. Com alguns ele é super legal, mas com outros... Ela fez uma careta. Principalmente com a Helena. Todo mundo aqui já percebeu. Percebeu o quê? Cara, ela é a melhor funcionária que temos. Sabe tudo, ajuda todo mundo, nunca reclama. Mas o Roberto trata ela como se fosse incompetente. É estranho. Você acha que é por quê? Carla deu de ombros. Sei lá, talvez porque ela não fica puxando o saco dele como alguns fazem. Helena é muito focada no trabalho, não fica fazendo politicagem, sabe? André assentiu, absorvendo a informação. E os outros funcionários? Como eles veem isso? A maioria percebe, mas ninguém fala nada. Todo mundo tem medo de virar o próximo alvo. Roberto é o tipo de cara que você não quer ter como inimigo. Carla pausou. É uma pena, porque a Helena merecia reconhecimento. Ela trabalha dobrado de todo mundo. A conversa foi interrompida quando Roberto apareceu no refeitório. Pessoal, lembrem-se que temos visita da diretoria amanhã. Quero tudo impecável. Carla, pode dar uma checada nos caixas? E onde está a Helena? Ela foi ao banheiro, respondeu Marcos. Quando ela voltar, diga que quero falar com ela. Preciso revisar os relatórios do estoque antes da visita de amanhã. Após Roberto sair, Carla murmurou. Aposto que ele vai encontrar problema nos relatórios da Helena, mesmo eles estando perfeitos. Como você sabe que estão perfeitos? Perguntou André. Porque são sempre perfeitos, mas ele sempre encontra alguma coisa para reclamar. A tarde trouxe mais do mesmo padrão. Roberto questionou 3 diferentes decisões de Helena, todas corretas. Pediu que ela refizesse um display que estava organizado exatamente como os outros, mas encontrou um problema de padronização, apenas no dela. E sempre fazia essas observações na frente de outros funcionários, como se estivesse dando um exemplo do que não fazer. O que mais perturbava André era a forma como Helena reagia. Ela nunca confrontava, nunca se defendia com veemência. Simplesmente aceitava as críticas e trabalhava ainda mais duro, como se pudesse ganhar o respeito de Roberto através da perfeição. Quando a loja estava fechando, André presenciou a gota d'água. Helena havia terminado todo o seu trabalho e estava ajudando Marcos com um problema no sistema quando Roberto apareceu. Helena, você terminou seus relatórios? Sim, Roberto. Estão na sua mesa desde as 4. E o display do corredor 3? Vi que estava desorganizado. Helena pareceu confusa. Eu organizei ele há 2 horas. Estava tudo em ordem quando saí de lá. Bem, agora está desorganizado de novo. Preciso que você arrume antes de ir embora. André tinha passado pelo corredor 3 minutos antes. O display estava perfeito. Roberto, eu posso arrumar isso, ofereceu Marcos. A Helena já fez muito hoje. Não, obrigado, Marcos. A responsabilidade é da Helena. Cada um precisa cuidar de suas próprias tarefas. André viu Helena fechar os olhos por um segundo, respirar fundo e assentir. Claro, vou arrumar agora. Era quase 8 da noite quando Helena finalmente saiu da loja. André a viu correndo para pegar o ônibus, provavelmente para chegar em casa a tempo de cuidar da filha. Naquela noite, ele tinha certeza. Roberto estava sistematicamente destruindo a autoestima de Helena através de um padrão deliberado de menosprezo, questionamentos infundados e isolamento profissional. E amanhã, quando chegasse como CEO da empresa, ia ter uma conversa muito séria com seu gerente de confiança. Na quinta-feira, dia da visita oficial, André chegou à loja com 2 planos em mente. Primeiro, terminaria sua observação disfarçado para ter um quadro completo da situação. Depois, às 3 da tarde, voltaria como CEO para a inspeção programada. Mas o que ele presenciaria naquela manhã mudaria tudo.
Roberto estava visivelmente nervoso. Chegou uma hora mais cedo e passou os primeiros momentos fazendo uma última verificação em cada setor, seus movimentos tensos e precisos. André observou como essa tensão se espalhava pela equipe inteira. Pessoal, lembrem-se, hoje temos visita da alta diretoria. Roberto anunciou na reunião matinal. Quero que todos demonstrem o profissionalismo que esta loja representa. Marcos, caixas impecáveis. Carla, atenção redobrada no atendimento. Helena. Roberto fez uma pausa deliberada, o olhar fixo nela. Helena, quero que você fique responsável apenas pelo estoque hoje. Nada de atendimento ao cliente, nada de circular pela loja. Apenas organize o depósito e mantenha-se lá. Não podemos ter distrações. André viu o impacto daquelas palavras no rosto de Helena. Era como se Roberto a estivesse escondendo, como se ela fosse um problema a ser mantido longe dos olhos da diretoria. Mas Roberto, Helena tentou argumentar suavemente. Eu conheço bem os procedimentos. Posso ajudar se houver alguma pergunta específica sobre... Helena... Roberto interrompeu com um sorriso que não alcançava os olhos. Confio no seu trabalho com o inventário. É onde você brilha mais. Vamos nos concentrar nisso hoje, ok? O recado estava dado. Helena assentiu, mas André viu suas mãos tremendo ligeiramente enquanto ela segurava a prancheta. Durante a manhã, Roberto passou pelo depósito várias vezes, sempre encontrando algo para ajustar ou questionar. André trabalhava próximo e podia ouvir cada interação. Helena, estes produtos estão organizados por data de validade? Sim, Roberto. Do mais próximo ao vencimento para o mais distante, como sempre. Pode verificar novamente? Preciso ter certeza absoluta de que está correto. 20 minutos depois, outra visita. André percebia o padrão. Roberto estava criando tarefas desnecessárias para manter Helena ocupada e isolada. Cada interrupção quebrava seu fluxo de trabalho. Cada pedido de recontagem consumia tempo precioso. Por volta das 11, Helena estava visivelmente exausta. Havia refeito o mesmo inventário 3 vezes, reorganizado 2 corredores inteiros e conferido estoques que já estavam perfeitos. Mas o pior estava por vir. Roberto apareceu no depósito com uma expressão séria. Helena, precisamos conversar. Eles se afastaram para um canto, mas André conseguiu ouvir grande parte da conversa. Olha, sei que você está fazendo o seu melhor, mas hoje é um dia muito importante para mim, para a loja, para todos nós. A diretoria vem avaliar nosso desempenho. Eu entendo, Roberto. Estou fazendo tudo para que corra perfeitamente. Eu sei. Mas é que... Bem, você sabe como é. Sua situação pessoal, essa pressão com a filha doente, as dificuldades financeiras. Às vezes isso transparece, sabe? E hoje não podemos dar margem para que a diretoria pense que temos funcionários instáveis. André sentiu a bile subir na garganta. Roberto estava usando as vulnerabilidades de Helena contra ela. Roberto, eu jamais deixaria meus problemas pessoais afetarem. Claro que não, intencionalmente. Mas Helena, seja honesta comigo. Quando foi a última vez que você dormiu uma noite inteira sem se preocupar com contas? Quando foi a última vez que conseguiu se concentrar 100% no trabalho, sem pensar no remédio da Sofia ou no aluguel? Helena ficou em silêncio e André podia imaginar a dor em seus olhos. É por isso que estou pedindo para você ficar no estoque hoje. Não é punição, é proteção. Proteção para você, para mim, para a equipe toda. Entendo, Helena murmurou, a voz quase inaudível. Ótimo. Sabia que você entenderia. É por isso que você é uma funcionária valiosa, Helena. Você compreende as necessidades da empresa. Quando Roberto se afastou, André viu Helena se apoiar na parede por um momento, como se precisasse reunir forças para continuar. O que acabara de presenciar não era gestão, era crueldade psicológica refinada. Roberto havia transformado as dificuldades de Helena em uma questão de competência profissional.
Havia sugerido que ela era instável, que sua situação pessoal a tornava inadequada para representar a empresa. E havia feito isso de uma forma que soava quase paternal, como se estivesse protegendo-a. Durante o almoço, André não conseguiu comer. Ficou observando Helena no canto do refeitório, mexendo distraidamente na comida, perdida em pensamentos. Outros funcionários tentaram puxar conversa, mas ela respondia com monossílabos, claramente abalada. Carla se aproximou dela. Ei, Helena, está tudo bem? Você parece meio abatida. Estou bem, só um pouco cansada. Você sempre fica nervosa quando tem visita da diretoria? Helena hesitou antes de responder. É que, às vezes, eu me pergunto se realmente pertenço aqui, sabe? Se sou boa o suficiente para este trabalho. André quase se levantou da mesa. Como Roberto havia conseguido fazer uma funcionária exemplar questionar sua própria competência? Cara, você é brincadeira? Carla pareceu genuinamente chocada. Helena, você é a pessoa que mais entende desta loja. Todo mundo vem perguntar as coisas para você quando tem dúvida. Mas o Roberto sempre encontra algo errado no meu trabalho. O Roberto é complicado com todo mundo, menos com os puxa-sacos dele, disse Marcos, se juntando à conversa. Não leva isso para o pessoal. Mas André podia ver que Helena já havia levado para o pessoal. A constante pressão, os questionamentos, as críticas disfarçadas de feedback, tudo isso havia minado sua autoconfiança de forma sistemática. À tarde, quando saiu para se preparar para voltar como CEO, André tinha uma compreensão completa da situação. Roberto não era apenas um gestor ruim, ele era manipulador. Usava técnicas de pressão psicológica que deixavam suas vítimas questionando a própria realidade. Com Helena, havia criado um padrão perfeito de gaslighting profissional. Questionava seu trabalho excelente, roubava crédito de suas ideias, isolava-a socialmente na empresa e depois usava suas dificuldades pessoais para justificar esse tratamento. O mais perturbador era como Roberto fazia tudo isso parecer profissional, até mesmo bondoso. Ele não gritava, não xingava, não era abertamente cruel. Em vez disso, usava um verniz de preocupação e profissionalismo para mascarar comportamentos destrutivos. Quando André voltasse naquela tarde como CEO, não seria apenas para uma inspeção de rotina. Seria para confrontar uma das formas mais insidiosas de abuso no ambiente de trabalho, aquela que acontece nas sombras, disfarçada de boa gestão, enquanto destrói sistematicamente a dignidade e autoestima de funcionários dedicados. Helena merecia justiça, e Roberto estava prestes a descobrir que suas táticas manipuladoras não passariam despercebidas pelo verdadeiro dono da empresa. A revelação estava próxima, e com ela, a chance de Helena finalmente compreender que o problema nunca foi ela. Às 15h, André retornou à loja como CEO da empresa. Havia trocado o uniforme azul por um terno impecável e estava acompanhado de Marina, sua assistente, e do diretor de RH. Mas sua mente ainda estava focada em Helena, isolada no depósito por ordem de Roberto. Roberto os recebeu na entrada com um sorriso radiante e um aperto de mão firme demais. Senhor André, que honra tê-lo aqui. A loja está funcionando perfeitamente como sempre. Ótimo, Roberto. Vamos dar uma olhada geral e conversar com alguns funcionários. Quero entender como estão se sentindo nossa equipe. André notou um ligeiro tremor no sorriso de Roberto. Claro, claro. Preparei uma apresentação com nossos números, que estão excelentes, e selecionei alguns funcionários-chave para falar com o senhor. Não precisa de apresentação formal, Roberto. Prefiro conversas espontâneas. E eu mesmo escolho com quem falar. Durante a primeira hora, André conversou com Carla, Marcos e outros funcionários da loja. As respostas eram cautelosas, mas positivas. Todos elogiavam o trabalho em equipe e mencionavam casualmente a competência de Helena. A Helena? Ah, ela é incrível, disse Carla quando André perguntou sobre a dinâmica da equipe. Sempre disposta a ajudar, conhece tudo sobre os produtos.
André percebeu Roberto ficando tenso ao lado deles. A Helena está trabalhando hoje? André perguntou, fingindo não saber. Está sim, Roberto respondeu rapidamente. Ela está cuidando do inventário no depósito, muito focada no trabalho dela. Gostaria de conhecê-la. Roberto hesitou por uma fração de segundo. Claro, senhor André. Vou buscá-la. Não precisa. Vamos até lá. Quando chegaram ao depósito, encontraram Helena organizando produtos com a mesma precisão meticulosa que André havia observado nos últimos dias. Ela olhou para cima e seus olhos se arregalaram ao ver o grupo. Helena, disse Roberto com um tom artificial, este é o senhor André Santos, CEO da nossa empresa. Helena ficou visivelmente nervosa, alisando o uniforme e tentando arrumar o cabelo. É uma honra conhecê-lo, senhor Santos. Desculpe a aparência, eu estava organizando o estoque e... Não precisa se desculpar, André disse suavemente. O trabalho é importante. Pode me mostrar o que está fazendo? Durante os próximos 15 minutos, Helena explicou o sistema de organização do depósito com uma competência que impressionaria qualquer executivo. Conhecia cada produto, cada procedimento, cada detalhe da operação. Mais importante, falava com paixão sobre o trabalho, mesmo claramente nervosa. Quantos funcionários trabalham nesta loja? André perguntou. 15 no turno diurno, senhor Santos. 12 no noturno. E há quanto tempo você trabalha aqui? 5 anos. Comecei no caixa, depois me transferi para o estoque. André notou Roberto ficando inquieto ao lado deles. Helena, posso fazer uma pergunta mais pessoal? Como você se sente trabalhando aqui? Helena olhou rapidamente para Roberto, depois de volta para André. A hesitação era clara. Eu gosto muito de trabalhar aqui, senhor Santos. É uma empresa respeitável e eu aprendo muito. E como é o ambiente de trabalho? Sente-se valorizada? Outra pausa, outro olhar para Roberto. André percebeu que ela estava escolhendo as palavras cuidadosamente. O ambiente é profissional. Todos somos cobrados para dar o melhor. Roberto interveio. Helena sempre foi muito autoexigente, senhor André. Às vezes até demais, não é, Helena? André viu o impacto daquela frase nos olhos de Helena. Era uma mensagem clara. Cuidado com o que vai dizer. Roberto, você poderia nos dar um momento? Gostaria de conversar a sós com a Helena. Roberto pareceu pânico por um segundo. Claro, senhor André. Vou estar na minha sala se precisar de mim. Quando Roberto se afastou, André se aproximou de Helena. Helena, pode ser honesta comigo? Realmente, como você se sente trabalhando aqui? Helena olhou ao redor, certificando-se de que estavam sozinhos. Quando falou, sua voz estava carregada de uma tristeza que ela vinha reprimindo há muito tempo. Senhor André, eu amo esta empresa. Amo o trabalho que faço. Mas ela pausou, lutando contra as lágrimas. Às vezes sinto que não importa o quanto eu me esforce, nunca é suficiente. Sempre há algo errado, sempre há algo que preciso melhorar. Pode me dar exemplos? Helena respirou fundo. Meus relatórios são questionados constantemente, mesmo quando estão corretos. Minhas ideias são ignoradas ou creditadas a outros. E toda vez que cometo o menor erro, ou quando preciso lidar com questões da minha filha, sinto que isso é usado contra mim. Como assim, usado contra você? Roberto sempre menciona minhas dificuldades pessoais quando quer que eu entenda por que não posso ter certas responsabilidades ou por que preciso ficar em segundo plano. As lágrimas começaram a escorrer. Ele faz isso parecer como se estivesse me protegendo, mas, na verdade, me faz sentir como se eu fosse um problema. André sentiu uma raiva controlada subindo no peito. Helena, posso te perguntar, você acha que suas dificuldades pessoais afetam seu trabalho? Não. A resposta saiu com uma força que surpreendeu até ela mesma. Desculpe, senhor André, mas não, elas não afetam. Minha filha é minha motivação para dar o melhor de mim. Quando ela está doente, eu trabalho ainda mais duro porque preciso do emprego, preciso do plano de saúde, preciso provar que mereço estar aqui. E o que você mudaria nesta loja, se pudesse? Helena hesitou, depois falou com uma honestidade corajosa.
Eu mudaria a forma como alguns gestores tratam os funcionários que estão passando por dificuldades. Apoio deveria ser apoio de verdade, não uma forma de fazer a pessoa se sentir inferior. André assentiu. Helena, você tem alguma evidência específica do que está me contando? Ela olhou ao redor mais uma vez. Depois, puxou uma pasta de dentro de uma gaveta. Senhor André, eu sempre documento tudo. Anoto as reuniões, guardo os e-mails, mantenho registros dos meus trabalhos. É uma mania minha, mas... Ela abriu a pasta, revelando meses de anotações organizadas. Talvez isso mostre alguns padrões. André folheou rapidamente os documentos. E estava tudo ali. Registros de trabalhos refeitos desnecessariamente, ideias dela que apareciam depois como sugestões de outros, comentários sobre sua instabilidade emocional sempre que ela precisava cuidar da filha. Helena, você me autorizaria a analisar estes documentos com mais cuidado? Claro, senhor André. Eu só quero que as coisas sejam justas, para mim e para todos os outros funcionários. Naquele momento, André tomou uma decisão. Não podia revelar ainda que havia passado os últimos dias observando tudo como repositor, mas podia começar a agir com base nas evidências que tinha. Helena, muito obrigado pela honestidade. Isso é exatamente o tipo de feedback que preciso para melhorar nossa empresa. Quando saiu do depósito, André estava determinado. Roberto havia construído um padrão sistemático de abuso psicológico e agora havia evidências documentadas para comprová-lo. A hora da confrontação havia chegado. André voltou para a sala de Roberto com os documentos de Helena numa pasta sob o braço e uma determinação férrea no peito. Marina e o diretor de RH o aguardavam do lado de fora, conforme combinado. Esta seria uma conversa particular entre ele e Roberto. Roberto estava sentado atrás da mesa, tentando manter a compostura, mas André podia ver o nervosismo em seus movimentos inquietos. Então, senhor André, o que achou da nossa operação? Espero que a Helena não tenha falado nada inadequado. Às vezes, ela fica emotiva quando está sob pressão. André fechou a porta atrás de si e se sentou na cadeira em frente a Roberto. Colocou a pasta sobre a mesa, mas não a abriu ainda. Roberto, você trabalha comigo há mais de 10 anos, certo? Sim, senhor. 10 anos e 3 meses, para ser exato. Roberto sorriu, parecendo aliviado pela mudança de assunto. Foram anos de muito crescimento para a empresa. E durante esses 10 anos, sempre confiei no seu julgamento, na sua capacidade de gestão. E sempre tentei honrar essa confiança, senhor André. Os números desta loja falam por si. André assentiu lentamente. Os números realmente são impressionantes, Roberto. Produtividade alta, metas batidas consistentemente. Mas hoje descobri algo que me incomoda profundamente. O sorriso de Roberto vacilou ligeiramente. Descobri que existe uma diferença significativa entre resultados e métodos. E os métodos que você tem usado com alguns funcionários são inaceitáveis. Roberto endireitou-se na cadeira. Senhor André, se é sobre a Helena, posso explicar. Ela é uma funcionária que precisa de gestão diferenciada por causa da situação pessoal dela. Às vezes preciso ser mais firme para... Roberto, André interrompeu abrindo a pasta. Antes de você continuar, quero que saiba que tenho aqui documentação detalhada de suas interações com Helena nos últimos meses. Roberto empalideceu. Documentação? Não entendo. Relatórios refeitos desnecessariamente. Trabalhos perfeitos questionados publicamente. Ideias dela acreditadas a outros funcionários. Comentários constantes sobre sua instabilidade emocional sempre que ela precisa cuidar da filha doente. André folheou os papéis. E isso é apenas o que ela documentou. Senhor André, você não entende. Helena é sensível demais. Dramatiza as situações. Como gestor, preciso... Roberto, pare. André fechou a pasta e olhou diretamente nos olhos dele. Preciso te contar algo. Nos últimos 3 dias, estive trabalhando nesta loja disfarçado como repositor. Roberto ficou completamente imóvel. A cor sumiu de seu rosto. Eu vi tudo, Roberto.
Vi como você trata Helena. Vi como você a humilha publicamente, como questiona trabalhos perfeitos, como usa as dificuldades pessoais dela como arma psicológica. Senhor André, eu posso explicar... Roberto tentou falar, mas sua voz estava trêmula. Vi você forçá-la a refazer inventários corretos 3 vezes no mesmo dia. Vi você roubar o crédito das ideias dela. Vi você isolá-la hoje porque tinha visita da diretoria e ela poderia demonstrar instabilidade. Roberto abriu e fechou a boca várias vezes, sem conseguir formar palavras. Mas o pior de tudo, Roberto, foi ouvir você usar as dificuldades financeiras dela, a doença da filha, como justificativa para tratá-la como funcionária de 2ª classe. Isso não é gestão. Isso é crueldade. Eu nunca quis. Roberto tentou se defender, mas André não havia terminado. Você quer saber o que mais me impressionou nesses 3 dias? Foi a dedicação de Helena, apesar de tudo que você fazia com ela. Chegando cedo, saindo tarde, trabalhando com uma perfeição que poucos funcionários conseguem, mesmo sendo constantemente desvalorizada. Roberto respirou fundo, tentando recuperar a compostura. Senhor André, talvez eu tenha sido um pouco rígido demais com ela, mas minha intenção sempre foi. Sua intenção. André se inclinou para a frente. Roberto, vou te contar qual era sua intenção. Você identificou uma funcionária competente, mas vulnerável, e usou essa vulnerabilidade para mantê-la insegura e submissa. Fez isso de forma sistemática e calculada. Isso não é verdade. Você sempre o quê? Sempre a protegeu? Então por que ela estava chorando no depósito ontem porque não consegue comprar remédio para a filha? Por que uma funcionária que trabalha aqui há 5 anos, com desempenho exemplar, ganha tão pouco que não consegue cuidar adequadamente de uma criança doente? Roberto ficou em silêncio, percebendo que cada palavra que dissesse poderia piorar sua situação. E sabe o que é pior, Roberto? Você fez Helena acreditar que o problema era ela. Uma mulher competente, dedicada, trabalhadora, começou a questionar sua própria capacidade por causa das suas manipulações psicológicas. André se levantou, caminhando até a janela antes de continuar. Durante 10 anos, confiei em você para cuidar dos nossos funcionários. Pensei que estava contratando gestores, não psicopatas corporativos. Senhor André, por favor, posso mudar, posso melhorar minha abordagem. Helena é uma boa funcionária. Eu reconheço isso. André se virou para Roberto. Agora você reconhece, depois de anos fazendo ela se sentir inadequada? Depois de usar a doença da filha dela contra ela? Roberto baixou a cabeça. Foi um erro de julgamento. Não, Roberto. Foi uma série de escolhas deliberadas e cruéis. E o pior é que você fazia tudo isso parecer profissional, até mesmo bondoso. André voltou para a cadeira. Mas sabe o que mais me impressiona em toda essa situação? Roberto olhou para ele esperando. É que outros funcionários perceberam. Carla, Marcos, vários outros. Todos sabem como você trata Helena. Todos veem a injustiça. E mesmo assim, você continuou, achando que ninguém notaria. Roberto tentou uma última defesa. Os resultados da loja sempre foram excelentes, senhor André. Nunca houve reclamações formais. Porque as pessoas têm medo de você, Roberto. Helena não fazia reclamações formais porque sabia que você usaria isso contra ela. Outros funcionários ficam calados porque temem virar o próximo alvo. André abriu a pasta novamente, mas ela documentou tudo. Cada humilhação, cada trabalho questionado injustamente, cada comentário sobre sua instabilidade. E sabe por que ela fez isso? Roberto balançou a cabeça. Não foi para se vingar, foi para se proteger. Para ter provas de que não estava imaginando coisas, de que não era louca ou incompetente como você a fazia se sentir. O silêncio que se seguiu foi pesado. Roberto finalmente compreendeu a extensão do que havia feito e das consequências que enfrentaria. Então, Roberto, André disse, fechando a pasta definitivamente, agora vamos conversar sobre seu futuro nesta empresa.
e sobre como vamos reparar o dano que você causou a Helena e possivelmente outros funcionários. Roberto assentiu em silêncio, sabendo que sua carreira na empresa havia chegado ao fim, mas André ainda não havia terminado. Faltava a parte mais importante: garantir que Helena finalmente recebesse a justiça que merecia. Uma hora depois da confrontação com Roberto, André estava novamente no depósito. Mas desta vez, Helena não estava sozinha. Marina, a assistente executiva, e o diretor de RH estavam presentes, junto com uma cadeira confortável que haviam trazido para Helena se sentar. Helena, por favor, sente-se. Precisamos conversar. Ela obedeceu, visivelmente nervosa. Senhor André, se é sobre o que conversamos antes, eu não quis causar problemas. Sei que Roberto é um gestor importante e... Helena, pare. André se sentou em uma cadeira em frente a ela, no mesmo nível. Você não causou problema algum. Na verdade, você nos ajudou a identificar um problema muito sério que estava acontecendo nesta empresa. Helena olhou confusa entre os três executivos. Não entendo. André respirou fundo. Era hora de revelar tudo. Helena, nos últimos 3 dias, eu trabalhei nesta loja disfarçado como André Silva, o novo repositor. Os olhos de Helena se arregalaram. O André, era você? O CEO? Era eu. E durante esses 3 dias, presenciei tudo o que você me contou e muito mais. Vi como Roberto a tratava, como questionava trabalhos perfeitos, como usava suas dificuldades pessoais contra você. Helena levou a mão à boca, processando a informação. Você viu tudo? Eu estive aqui disfarçado e vi o suficiente para saber a verdade sobre você. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Helena, mas desta vez não eram lágrimas de desespero, eram lágrimas de alívio. Então eu não estava imaginando coisas? Eu não sou incompetente? Helena, André disse firmemente, você é uma das funcionárias mais competentes que já vi em 20 anos construindo esta empresa. Sua dedicação, seu conhecimento, sua capacidade de trabalhar sob pressão, tudo isso é excepcional. Marina se aproximou com uma caixa de lenços. Helena, o que aconteceu com você foi assédio moral sistemático, e queremos que saiba que isso nunca foi sua culpa. Roberto foi afastado de suas funções hoje, informou o diretor de RH. Ele não trabalhará mais nesta empresa ou em qualquer outra unidade da nossa rede. Helena olhou chocada. Ele foi demitido por minha causa. Não, André corrigiu. Ele foi demitido por suas próprias ações, por anos de comportamento abusivo, não apenas com você, mas potencialmente com outros funcionários também. André se levantou e começou a caminhar lentamente. Helena, preciso te contar algo sobre mim. Comecei trabalhando como empacotador em um supermercado quando tinha 15 anos. Minha mãe era faxineira, criou eu e meus 2 irmãos sozinha. Eu sei como é se sentir desvalorizado, como é trabalhar duro e parecer que nunca é suficiente. Helena escutava atentamente, vendo André de uma forma completamente nova. Construí esta empresa baseado na crença de que todo funcionário merece dignidade, respeito e oportunidades justas. Descobrir que um dos meus gerentes estava fazendo exatamente o oposto disso foi devastador. Senhor André, Helena disse suavemente, o senhor não precisa se culpar. Roberto era... Não, Helena. Eu preciso assumir responsabilidade. Durante 10 anos, confiei cegamente nos resultados dele sem investigar os métodos. Quantas outras pessoas passaram pelo que você passou? Quantos talentos foram desperdiçados porque gestores como Roberto preferem funcionários inseguros a funcionários confiantes? André voltou a se sentar. Mas agora, quero reparar isso. E quero começar com você. Marina abriu uma pasta que carregava. Helena, primeiro queremos oferecer a você uma promoção imediata para supervisora de operações desta loja. Isso inclui um aumento de 50% no seu salário atual. Helena ficou sem palavras. Além disso,
continuou o diretor de RH. Estamos criando um plano de saúde especial para Sofia, que cobrirá todos os tratamentos para a bronquite asmática, incluindo medicamentos. Eu não sei o que dizer, Helena murmurou, as lágrimas voltando. André sorriu. Tem mais. Queremos que você lidere um projeto especial para identificar e corrigir problemas similares em outras unidades da empresa. Você será minha consultora pessoal para questões de clima organizacional. Mas eu nunca fiz nada parecido. Helena, André disse, você documentou sistematicamente um padrão de abuso durante meses. Você manteve sua profissionalidade e qualidade de trabalho, mesmo sob pressão psicológica extrema. Você protegeu outros funcionários, não escalando o conflito, quando poderia ter causado um ambiente ainda pior. Se isso não demonstra liderança excepcional, eu não sei o que demonstra. Marina acrescentou. E você terá acesso a todos os cursos de gestão e liderança que quiser fazer. A empresa pagará sua educação continuada. Helena finalmente encontrou sua voz. Por que vocês estão fazendo isso tudo por mim? André se inclinou para a frente. Porque, Helena, durante 3 dias trabalhando ao seu lado, você me ensinou algo fundamental que eu havia esquecido. Você me mostrou que verdadeira liderança não é sobre comandar pessoas, é sobre servir pessoas. É sobre criar um ambiente onde talentos como o seu possam florescer. E por quê? Adicionou Marina. Funcionários como você são o coração desta empresa. São vocês que realmente fazem a diferença na vida dos clientes, na qualidade dos serviços, na reputação da marca. Helena se levantou, ainda processando tudo. E Roberto? O que aconteceu com ele? Roberto terá que lidar com as consequências de suas ações, disse o diretor de RH. Mas isso não é mais preocupação sua. Sua preocupação agora é cuidar de Sofia, crescer profissionalmente e nos ajudar a construir uma empresa melhor. André se aproximou de Helena. Tem uma última coisa. Quero que você saiba que durante esses 3 dias, observando como você trabalhava mesmo enfrentando adversidades, você me inspirou a ser um líder melhor. Eu o inspirei? Helena parecia incrédula. Você me lembrou por que construí esta empresa, para dar oportunidades justas a pessoas trabalhadoras como você, para criar um lugar onde mães solo possam cuidar dos filhos sem sacrificar sua dignidade profissional, para que ninguém tenha que escolher entre remédio para o filho e manter o emprego. Helena finalmente sorriu, um sorriso genuíno, completo, que André não havia visto nos últimos dias. Senhor André, aceito a promoção e prometo que farei tudo para merecer essa oportunidade. Helena, André sorriu de volta. Você já merece. Sempre mereceu. Agora, apenas estamos reconhecendo isso oficialmente. Quando saíram do depósito naquela tarde, Helena não era mais a funcionária insegura que chorava escondida. Era uma líder em ascensão, uma supervisora respeitada, uma mãe que finalmente poderia cuidar adequadamente da filha sem sacrificar sua autoestima. E André havia redescoberto algo fundamental sobre liderança. Às vezes, o CEO mais poderoso pode aprender as lições mais importantes trabalhando lado a lado com os funcionários mais dedicados da empresa. A justiça havia sido feita, mas mais importante que isso, a dignidade havia sido restaurada. Essa história prova que, às vezes, no silêncio de um depósito, de uma cozinha ou de um hospital, estão escondidas as maiores verdades. Pessoas que o mundo tenta ignorar carregam lições que nenhum poder ou fortuna consegue comprar. E eu quero te perguntar, se você estivesse no lugar dela, teria a coragem de fazer o mesmo? Compartilhe a sua opinião nos comentários, porque cada ponto de vista aqui importa. E se essa história tocou você de alguma forma, deixa o like. É rápido, mas ajuda muito o canal a crescer e a trazer mais histórias como essa. Nos vemos no próximo vídeo.